Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis. Batei a porta, vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra, quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra, quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. Tudo quando quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, se vós, pois que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhes pedirem. Entre tudo aquilo que nós devemos pedir a Deus, a primordial e a mais essencial, a coisa mais essencial que nós devemos pedir a Deus, em primeiro lugar, é a nossa conversão e libertação do pecado. O primordial, o essencial, e aquilo que nós devemos pedir em primeiro lugar a Deus em nossas orações é a nossa conversão e a libertação do pecado. A vontade de Deus a nosso respeito é que nós sejamos santos, assim como Ele é santo. E Deus não nos pede nada além das nossas forças. Mas é muito comum hoje ouvir: mas padre, eu pequei porque, olha, é difícil. Olha, não é fácil, é impossível viver os 10 mandamentos. Não, não é impossível. Se você não vive os 10 mandamentos, se você não consegue alcançar a santidade de vida, é porque você não está rezando e não está pedindo aquilo que é essencial para a sua salvação. Santo Afonso Maria de Ligório, no livro A Oração, ele nos ensina que a oração é o único meio pelo qual nós iremos alcançar a nossa salvação. É por meio da oração. Ou seja, a oração é o único meio que nos ajuda, nos auxilia a alcançarmos a santidade e a nossa salvação. Por isso, entre todas as coisas boas que todos os cristãos devem pedir a Deus, em primeiro lugar, ele precisa pedir pela sua conversão, pela libertação de seus pecados e pela sua santificação. Mas pode acontecer ou ocorrer que pessoas dedicadas ao serviço da evangelização, que estão a serviço da igreja,
Lutem diariamente contra essas situações de pecado, contra as situações da miséria, contra suas imperfeições, mas não conseguem vencê-las. Por quê? Porque não estão rezando como deveriam rezar. A nossa vida de santidade depende da nossa intimidade com Deus, da vida de oração. Pode acontecer também que muitas vezes podemos confundir promessas que nós fazemos a Deus como meios de santificação. Isso não pode acontecer. Por que que isso muitas vezes acontece? É porque não se reza bastante. É porque não se reza como deveria. Porque não se recorrem a Deus com plena confiança. Não pedem, não rezam bastante, não recorrem a Deus com plena confiança, não pedem, não procuram, não batem, como quer o Evangelho. Assim como nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Pode, por acaso, Jesus ou nosso Deus ser um mentiroso? Esta é a promessa de Deus. Então, se você tem caído no pecado, se você tem buscado o mundanismo em vez da vida digna de cristão, é sinal que você não tem buscado a Deus, é sinal que você não tem rezado. Portanto, meus amados irmãos, não deve, porém, ser o pecado considerado apenas um mal pessoal. Qualquer pecado, mais ou menos graves, mais ou menos conhecidos, pesa sobre toda a sociedade, sobre toda a humanidade, ou seja, sobre a humanidade inteira. Veja a consequência de um líder louco de um país chamado Rússia. O Brasil já está sofrendo as consequências, as coisas estão encarecendo, se já não bastasse a situação da pandemia. Combustível vai subir mais 24, não sei quanto, 9, parece, por cento. A alimentação vai ficar mais cara porque os insumos, os adubos que vêm daquela região, está mais difícil de chegar aqui. O pecado afeta a sociedade inteira. Então, o meu pecado não é apenas um pecado particular ou pessoal. Ele afeta as outras pessoas. Ele afeta a sociedade. Ele afeta a humanidade inteira. E o pecado em si, meus amados irmãos, é uma obra diabólica que tenta afastar as pessoas de Deus. A tentação é obra do demônio para levar as almas para o inferno. Nós não podemos ficar, ou seja, vou até reformular para que não haja confusão. Existe muita confusão em relação ao entendimento do amor de Deus e da sua misericórdia. Por que existe confusão? Porque se esquecem que Deus também é justo. E por não entender a justiça divina,
Muitas vezes nós vamos justificar, eu vou pecar porque Deus é misericórdia, assim como faz, né, os hereges protestantes. Porque para eles a salvação já está garantida, seja, né, levando uma vida de santidade ou levando uma vida de pecado. Mas isto é um erro, é uma heresia. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, sim, nós precisamos nos esforçarmos, buscarmos diariamente, né, romper com as situações e ocasiões que nos levam ao pecado, mas nós precisamos apoiar também a nossa vida e a nossa busca de santidade na oração. Porque sem oração não há santidade, sem oração não há salvação, sem oração não há castidade, sem oração você não vai conseguir eliminar os males da sua vida. E devido às heresias protestantes, hoje se tira Deus do centro e se coloca o humano, que muitas vezes quer se tornar o Senhor e dono do mundo, na sua falsa liberdade. Por isso a tentação, o pecado, é uma artimanha diabólica para tentar levar as almas fiéis para o inferno. E se nós não mudarmos de vida, se nós não recorrermos muito mais à oração, buscarmos uma espiritualidade mais viva, né, buscando reconhecer a nossa miséria, o nosso pecado, o nosso erro, e nos apresentarmos diante de Deus como nós somos, e pedindo a sua misericórdia e a sua graça, nós não iremos vencer. Santo Afonso ainda nos ensina que, diante da tentação, a primeira atitude do cristão é renunciar à tentação e já de imediato pedir a graça de Deus, seja uma graça simples ou uma graça especial, porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abrirá. Agora, se você erra e continua errando, continua caindo, continua permanecendo na vida de pecado, é sinal que você não tem rezado direito e não tem buscado a Deus. Livrai-nos, Senhor, de todos os males, com o socorro da vossa misericórdia, seremos sempre livres do pecado. Assim assume a Igreja a certeza dada por Cristo e a seus filhos. E ela nos dá esta segurança. Por mais grave que sejam os perigos que nos circundam, com o socorro de Deus serão sempre libertados do pecado. Se existe tanta morte, se o pecado faz e leva as pessoas à morte, é porque há muito pouca oração. Se tantos filhos e filhas de Deus, amados por Deus, continuam errando, continuam pisando na bola, continuam pecando, é porque é sinal de pouca oração. Procura um homem combater com bons meios, porém muitos humanos, ou seja, muitos acabam recorrendo somente à sua força. Aí eu me basto, eu garanto a minha salvação por mim mesmo, eu não preciso de Deus. Muitos até podem procurar muitas iniciativas, muitos jejuns, muitas mortificações, mas pouca oração. E de fato são poucos os que se empenham em juntar a oração e a penitência, a oração e a mortificação. E por isso o Concílio Vaticano II nos recomenda
Oração pelos pecadores. E rezemos, primeiramente, por nós, pedindo a Deus a nossa conversão, a nossa santificação, pedir a Deus em oração os meios necessários para vencermos as tentações e fraquezas, porque senão nós iremos continuar pisando na bola e assim nós corremos o risco de nos perdermos pela eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.